pode se assentar. Abra a sua Bíblia em Gênesis 48. Estamos quase chegando ao final do livro de Gênesis. Acompanhe a leitura da palavra, acompanhe com atenção, perceba detalhes. Diz a Sagrada Escritura: passadas estas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã, e me abençoou, e me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão, mas a tua descendência que gerarás depois deles será tua, segundo o nome de um de seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu Raquel na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, sepultei-a ali, no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Faz-os chegar a mim, disse ele, para que os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia, o anjo que tem me livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas o seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu o sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te demais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, todo-poderoso, soberano, nos achegamos a Ti pela mediação de Jesus, para clamar ao Senhor, como já foi orado antes, de tal forma que o Senhor fale aos nossos corações. Seja eu apenas um instrumento Teu, que somente Cristo, ao final desse sermão, seja conhecido. E no nome dele nós oramos. Amém.
Um detalhe, meus irmãos, eu peço desculpas antecipadas, porque minha voz está indo, não sei porque eu acho que esse clima seco, já foi valda, já foi uma série de coisas. Então, se falhar, foi isso. Mas as crianças, atenção crianças, meus amigões, minhas amiguinhas, vocês vão fazer hoje um desenho, preste atenção, vocês vão fazer um desenho de uma cama, e são vocês que vão estar deitados na cama, não é? E vocês vão estar falando, faz aquele balãozinho de fala bonitinho, e lá no balão você diz quais são as últimas palavras que vocês dizem antes de dormir. Pais, ajudem, por favor, que esse desenho foi elaborado demais. E vocês vão escrever, talvez assim, boa noite, mamãe, boa noite, papai, ou te amo, ou estou com sono, ou o que vocês falam antes de dormir, põe lá no balãozinho, porque nós vamos ver hoje sobre justamente isso, sobre as últimas palavras do pai de um homem que também avô de 2 netinhos. Nós vamos olhar para isso. Eu peço licença, meus irmãos, para usar um exemplo pessoal sobre últimas palavras. Quando eu estava estudando, eu me lembrei das últimas palavras do meu pai. Eu tive o privilégio de estar com ele no seu último suspiro. Ele teve Alzheimer e foi debilitando e foi esquecendo, que é a característica do Alzheimer. E às vezes os médicos falavam, olha, vem para cá, e eu morava longe, alguns irmãos meus moravam longe também, e os médicos falavam, vem para cá, e a gente ia, e ficava nesse vai e vem. É claro que a gente foi fazendo isso com muito amor, até o dia que ele esqueceu da minha mãe, aí a coisa foi ruim, porque ele ia esquecendo, mas da minha mãe ele lembrava, e num determinado dia ele esqueceu, e era sinal que estava piorando. E chegou um dia que os médicos falaram, venham para cá. Eu morava em Cuiabá, meus irmãos, e ir para o interior de São Paulo de avião não é fácil, e tinha voo para a minha cidade, tinha vaga no voo para aquele voo específico. Eu consegui chegar, fui do aeroporto direto para o hospital. E veja, meus irmãos, eu não estou criando doutrina sobre o que eu vou falar, é só uma história que não precisa se repetir no mundo, não tem problema se ela não se repetir. Mas o meu pai estava lúcido. Eu primeiro entrei em choque, né? E aí alguns irmãos já tinham chegado antes, e eu fui entendendo a história, e ele de repente abriu os olhos assim, com uma lucidez, minha mãe estava lá já, e ele pediu 2 coisas. Primeiro ele fez pedidos, né? E ele pediu 2 coisas, o relógio e café. Ele nunca andava sem relógio, obviamente, enquanto estava lúcido. E café, ele já tinha tido câncer na região da garganta, ele não sentia mais sabor há muitos anos. E ele pediu café. Eu não sei se isso foi da lucidez ou não estou afirmando, mas aquilo chamou a atenção. E eu consegui chegar a tempo e consegui ouvir as suas últimas palavras, consegui conversar com ele, consegui contar das netas dele, consegui falar algumas coisas. É claro que ele fez a pergunta que eu vi que ele estava lúcido. Como vai o Verdão? Eu falei, o Verdão vai bem, pai? Está ganhando? Não tudo, mas naquela época. Mas engraçado mesmo. E logo aconteceu uma situação e ele veio a óbito. Mas eu consegui ter esse privilégio de falar com meu pai, com quem eu não falava há alguns anos, né, lucidamente. Ali, a minha alegria foi muito grande naquele momento. É verdade, meus irmãos, que as palavras dele, finais, não foram nem de instruções sábias, muito menos de bênçãos sobre a nossa vida, mas para mim foram muito importantes, porque eu pude falar com ele e falar de Cristo para ele, não é? Desde a minha conversão, que foi tardia, eu não tive essa conversa lúcida com ele. E eu tive aquela noite, aquela manhã, o privilégio de vê-lo incluído na conversa familiar. Ele que não estava mais dentro da família, entre aspas, ele agora está de volta à família, ele foi incluído ali. E também de poder abençoá-lo antes de partir. Eu pude falar de Cristo a ele, pude ouvir alguma resposta que para o meu coração foi afirmativa, se não foi, louvado seja o nome do Senhor,
mas eu tive o privilégio de ver isso, ele ser incluído na família e de abençoá-lo. Eu lembrei disso, meus irmãos, de alguma forma, porque as últimas palavras de Israel, que nós acabamos de ler, elas foram algo parecido, só que foi o pai falando para o filho e para os netos. Israel inclui os netos egípcios na sua família, na família da aliança, e os abençoou. Nós vamos ver esses dois pontos, e eles são muito importantes para nós. A adoção e a bênção que vem da parte de Israel. Nos versículos 1 a 11, e eu peço que você acompanhe na sua Bíblia, nós temos Israel adotando esses netos dos egípcios e os inserindo na família da aliança. E o texto começa dizendo, passadas estas coisas. Que coisas? A gente precisa ir conectando para o texto fazer sentido. Vejam, meus irmãos, Gênesis 47, 29 já tinha dado esse cenário. Já passaram aqui 17 anos que Jacó chegou com a sua família no Egito, e Jacó está no fim da vida literal. Ele já está com 147 anos, ele já está, numa linguagem nossa, para a gente fazer um comparativo, ele já está como se fosse no leito de morte, e os médicos mandam chamar a família. Olha, avisa que Jacó está doente. Ele já estava doente. Essa ideia aqui é essa de que ele já está ao final. E José, então, se apresenta rapidamente com seus 2 filhos, o primogênito Manassés, e preste atenção nesse detalhe, e o mais novo, Efraim. E eu faço um parênteses, aliás, vou fazer vários parênteses aqui. O primeiro parênteses que eu faço é que alegria, meus irmãos, é ter uma relação familiar saudável entre as gerações. Avô, filho e netos juntos ali. Eu não tive esse privilégio, ou tive por muito pouco tempo, enquanto eu era criança, então não lembro, de ter essa convivência do avô, do filho, dos netos. Eu estava numa conversa, nessa reunião que o pastor Mateus falou com uma irmã, que estava lá visitando, e ela falou, eu já vi meus bisnetos. Eu falei, isso, né? E vocês já ouviram, vários de vocês já ouviram, que eu estou nessa vibe, como diz os jovens, nessa vibe avô. Não tenho netos, mas estou louco para ter, mas elas precisam casar, né? Mas esse é o momento que está aqui acontecendo. E aí, vejam, meus irmãos, que coisa fantástica, mesmo debilitado, Israel se assenta para receber seu filho que está chegando para ter com ele. Mais um parênteses, que privilégio é servir ao Senhor até os últimos instantes da vida. Jacó está com 147 anos e quer abençoar ainda, em nome do Deus de Abraão e de Isaac e dele. Uma vez, conversando com uma pessoa de muita idade, sobre a igreja, sobre congregar, sobre participar da escola bíblica, e ela disse, isso aí não é mais para mim, eu já estou muito velho, isso é coisa dos jovens e tal, mas eu preciso dizer uma coisa para os mais velhos, e para você que vai ficar mais velho, se o Senhor permitir. Não existe aposentadoria bíblica, meus irmãos. Não existe esse negócio de não viver com o povo de Deus, não trabalhar até os olhos fecharem. Não existe. Nós vamos servir no Senhor até o final da nossa vida. E Jacó aqui, e veja, ora Jacó é chamado de Jacó, ora é chamado de Israel. E eu percebi que toda vez que aparece Israel, é porque vem algo da parte de Deus. E agora Israel está lembrando das bênçãos e das promessas do Deus Todo-Poderoso, do El Shaddai. É esse o termo usado aqui. Então, parece que Israel agora está trazendo tudo à memória, aquilo que dá esperança, e é isso que ele começa a sua conversa. E quais são essas promessas e bênçãos? Primeiro, ele havia, o seu bisavô, o seu avô Abraão, havia recebido a bênção de Deus da fecundidade. Abraão tinha recebido essa bênção de que dele viriam muitos povos, e também que eles teriam uma terra por possessão eterna, inclusive para os seus descendentes. Jacó está no grupo dos descendentes. Então, Jacó está lembrando tudo isso.
E aí no versículo 5 a 7, nós temos essa frase pequenininha que é fantástica. Eu vou só resumi-la. Teus 2 filhos são meus. Os filhos que você teve na terra ímpia, que não teve na terra da promessa, são meus. Esses egípciozinhos aí são meus. Meus irmãos, isso aqui pode parecer pouco, mas é muito. É muito. O que Jacó, o que Israel está fazendo é os adotando, os incluindo como membros da família da aliança. É carimbando a testa deles. Se fosse no Novo Testamento, já tinha jogado água na cabeça desses meninos. E os incluindo na família da aliança. O que faz a gente perceber já um detalhe muito grande. A obra de Deus sempre foi expansiva, sempre foi para alcançar outros povos. E agora já tem egípcio crente. Agora eles estão sendo incluídos nesta santa família. Só tem um detalhe, na fala dele, ele inverte a ordem. Ele fala, vou abençoar Efraim e Manassés. E ordem no texto bíblico faz muita diferença. Jacó inverteu aqui. E ele diz um detalhezinho, eu vou abençoar esses 2, porque se você tiver filhos mais para frente, eu não vou estar mais aqui. Essa é a ideia ali daquele texto. E então, Israel, e o versículo 8 é muito firme nisso, Israel, quase sem visão, talvez uma catarata muito forte, talvez problema de vista que é muito comum em região desértica ou região arenosa, como Rio Grande do Norte, por exemplo, que há muito problema de vista. O fato é que Israel já não enxerga muito bem, talvez vultos, alguma coisa do tipo, e ele pergunta, quem são estes? Tem gente ali. Ele percebeu que tinha gente perto dele. E explicaram para ele, são seus netos. E vejam, meus irmãos, ele já tinha feito essa inclusão anunciada, mas eu não sei se essa questão de avô está muito forte para mim, agora que eu estou percebendo isso. Mas ele os pega para perto e os beija, e os abraça. Ele traz para o seu colo, não sei o tamanho dos meninos e não importa, ele traz para junto de si. E o texto de Lucas não foi à toa, porque é isso, o pai vai em busca do pródigo, é ele que sai do portão, e o texto diz que ele o abraça, e o beija, e o abençoa com uma série de coisas. Essa é a obra que Deus está fazendo para ampliar a família da aliança. E no versículo 11, diz assim, eu peguei na versão, na NVI, Nova Versão Internacional, diz assim o versículo 11. Olhe para o versículo 11 e ouça a versão que eu estou lendo. Nunca pensei que veria sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os teus filhos. Ficou mais fácil de entender esse versículo, não é? O que Israel está falando é assim, que privilégio é o que eu tenho. Eu não pensava nem que tinha mais você, agora eu sei que eu tenho você e netos. Que honra é isso para mim? E Provérbios 17, 6 diz assim, coroa dos velhos são os filhos dos teus filhos. Coroa dos velhos são os netos. Que bênção é o que esse homem está tendo. Eu não tinha essa expectativa e o Senhor foi abundante em graça comigo. E, meus irmãos, Deus supera as nossas expectativas. Você acha que os seus planos são grandes? Deus é absolutamente maior que os seus planos. Ele supera, Ele te abençoa. Você quer ver um exemplo? Olha para minha esposa. Deus superou abundantemente a minha vida. Eu nem merecia isso. Deus supera as nossas expectativas. Por isso, descanse nos cuidados do Senhor. Mas isso foi só um parênteses. E o filho pródigo foi recebido assim, ele foi recebido com festa. E por que a festa? Porque o pai ali da parábola diz que ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Israel está dizendo, meu filho estava morto e reviveu e ainda tem um bônus dos netos. Essa é a alegria que está envolvida aqui, meus irmãos. Nós não podemos
não perceber isso. Há uma grande alegria, não é uma alegria apenas de encontrar familiares, mas é a alegria da família da aliança sendo ampliada. Não é uma família qualquer, é a família do pacto que está sendo aumentada. E há um deleite nisso, há um grande prazer em ver a família aumentada. E quem já tem filhos vai entender isso, quem não tem já fica à expectativa que Deus vai superar depois. Não é uma enorme alegria chegar em casa, você saiu do hospital e chega em casa com os filhos, quando ele nasceu? Não é verdade? Quem já teve filhos, não é assim? Você sai, e principalmente não principalmente, me perdoe, mas aqui na igreja a gente já teve gente que queria sair do hospital, mas não conseguiu, porque os filhinhos precisaram ficar internados, né? Tivemos isso. Mas quando eles pegaram e foram para casa, e no grupo de oração, chegou em casa, e a igreja toda, que alegria, porque é uma alegria chegar com o filho recém-nascido em casa. Eu lembrei dos dias, das 3 vezes que eu cheguei em casa com as minhas filhas. Que alegria, meus irmãos. Com a Gigica, faz tempo que eu não cito a Gigica, né? A Gigica, o trajeto do hospital para casa foi um pouquinho mais longo, a gente fez esse trajeto juntos, foi de um hospital em Ipueiras, interior do Ceará, até chegar em casa em Brasília, não é? Esse foi o trajeto que nós fizemos, desde o hospital, quando nós a pegamos ali, porque sim, nós estávamos com a Giovana no colo, e estava sem isso, né? Estava dias sem isso, mas as minhas filhas tinham feito cartazes. Perdoe. Diante de tamanha alegria. Cartazes na porta. E, meus irmãos, o mesmo Deus Todo-Poderoso continua adotando filhos. Filhos que nascem no Egito, filhos que nascem no mundo caído, filhos que nascem pecadores perdidos. É isso que nós não podemos esquecer, meus irmãos. Esse Deus aqui que Israel está falando, o Deus de Abraão, Isaac, Israel, é o Deus do Silvio, é o Deus do Mateus, é o seu Deus que continua incluindo pessoas na família da aliança. É isso que continua acontecendo. Eu era um desses que estava no Egito deste mundo caído, nos meus delitos e pecados, e Deus foi lá e falou assim, esse é meu. É isso que continua acontecendo, meus irmãos. Deus continua incluindo filhos na mesma família da aliança, na mesma família pactual. Você é parente de Abraão, Isaac e Jacó, e de Manassés e de Efraim. São nossos familiares, nós estamos na mesmíssima família. Esse texto não está tão longe de nós, meus irmãos, não importa quantos anos passaram, é a mesma família, é o mesmo povo, é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito, é a mesma palavra. Nós estamos incluídos nessa família, e é o mesmo Deus que faz isso. E não só isso, Ele faz com o mesmo amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que quem crê nele, crê, não morra, mas tenha vida eterna. É o mesmo amor. Talvez a gente não tenha tido a experiência do beijo e do abraço ainda, porque um dia vamos nos encontrar com Cristo, mas é o mesmo amor que está aqui.
essas frases de internet, é o mesmo amor envolvido. É a mesma alegria, há júbilo no céu para aqueles que são incluídos na família na aliança, e é nesse capítulo 15 que isso é dito, versículo 7, versículo 10, que nós não lemos. Há uma alegria, meus irmãos, no povo de Deus ser recebido, e você precisa pelo menos duas coisas, se alegrar com isso. Eu não sei se você já se acostumou com a sua salvação. Talvez você já tenha se acostumado com o fato de, eu nasci na igreja. Eu gosto dessa frase, eu acho essa frase bonita, embora eu não tenha ela. A minha única frase é: eu nasci só na maternidade mesmo. Eu não tive o privilégio de nascer na igreja, no meio do povo de Deus. Mas, independente disso, fora ou dentro, o fato é que hoje estamos todos incluídos na família da aliança. Você precisa se lembrar disso. Você não merecia, você não era ninguém, você não era nada, você era um desprezado pecador miserável, e Deus falou: é meu. Você precisa se lembrar disso, principalmente, meus irmãos, talvez não principalmente, mas na hora da tristeza, por exemplo, isso é um grande alento. O mundo está difícil, não sei o quê, mas eu sou do Senhor. Eu perdi o emprego, mas eu sou do Senhor. Eu estou com dificuldade no meu casamento, mas eu sou do Senhor, porque essa é a maior razão da nossa esperança. Esse negócio eu já falei isso e vou continuar falando, o melhor de Deus está por vir. Sabe quando a pessoa fala: o melhor de Deus está por vir na sua vida, meu irmão? Eu falo: só se for a segunda vinda de Jesus, porque a primeira já aconteceu. A melhor coisa que a gente pode ter na nossa vida é Cristo Jesus e ser incluído na sua família. Por isso, meus irmãos, acho que você já percebeu isso, quando a gente recebe gente pelo batismo, criança, adulto, quando a gente recebe membros aqui na frente para fazer os seus votos. Veja um detalhe técnico: quando a gente recebe membros já crentes, por transferência, qualquer outro tipo de situação, nós não precisaríamos desse momento, porque membros são recebidos numa reunião do conselho a partir de uma ata, ponto. Tecnicamente é isso. Mas a gente faz questão desse momento, porque esse momento também está dizendo para o mundo: são povo de Deus que está sendo recebido na família da aliança, nesse pedacinho da família da aliança que é chamado redenção. Por isso, o dia que você vê a recepção de membros, e principalmente batismo, se alegre, porque é Deus continuando dizendo: eu estou incluindo filhos na família da aliança. E essa é a síntese da obra da salvação, meus irmãos. O Senhor nos adota pela adoção, e essa adoção deve nos encher de alegria. E o Todo-Poderoso, o mesmo Deus Todo-Poderoso, porque às vezes a gente não fica mais falando os nomes de Deus, principalmente os do Antigo Testamento. O mesmo El Shaddai é o que inclui na família da aliança nos dias de hoje, por meio da adoção em Cristo Jesus. Efésios, o texto que nós lemos. É a mesma obra. Era em Cristo também, você vai perceber isso. Também sempre foi em Cristo no Antigo Testamento. Então lembre-se, meus irmãos, o grande adotador do universo é Cristo. É Cristo que nos adota. E eu quero dizer um detalhe para você. No processo comum de adoção humana, os pais vão interagindo com as crianças e se identificam com uma criança, 2, 3, 4, 5, enfim, e as adota, porque percebe características, detalhes, relacionamento, qualquer coisa que o valha, que chama atenção. E, obviamente, são coisas agradáveis aos olhos daquele casal que está adotando. Mas, eu e você, entenda bem isso. Eu não sei se você já pesquisou sobre adoção, mas eu e você somos aqueles que ninguém adotaria, espiritualmente falando. Porque você estava morto. Ninguém adota morto. Morto dos delitos e pecados. E Deus foi lá e falou: é meu. E deu vida abundante. É essa obra, meus irmãos, que é a obra da salvação. Mas, em segundo lugar,
Israel não só adota o que já seria maravilhoso, ser incluído na família da aliança, mas Jacó abençoa os seus netos. É claro que o Antigo Testamento está mostrando a continuidade da bênção de Deus sobre o seu povo. Então, agora Jacó abençoa os seus netos. A cena é maravilhosa, versículos 12 e 13. José precisa tirar seus filhos de entre os joelhos do avô. Parece que eles estão ali meio que agarrados, todo mundo agarrado. Parece, eu não estou afirmando com certeza. E aí José os posiciona de tal forma que Manassés, o primogênito, ficasse debaixo da mão de Israel e Efraim ficasse debaixo da mão esquerda de Israel, porque a mão direita abençoaria o mais velho, o primogênito. A bênção maior é sempre via, entre aspas, o primogênito, é sempre sobre o primogênito. Mas, e aí, ele faz isso e deixa tudo arrumadinho, não é? De tal forma que Manassés fosse o primeiro a ser abençoado. Mais um parênteses. Não é bonito que José buscou não só ver o seu pai no último instante, mas levou os filhos para serem abençoados? Mas quem é José, meus irmãos? José não é aquele que era o dono da glória do Egito? Não foi o que ele falou para os irmãos? Vai lá, fala para o nosso pai que eu sou o homem da glória do Egito. Mas a glória do Egito não importa. A glória do Egito não é nada. É melhor a bênção de Deus, a glória de Deus abençoando, e é isso que José vai buscar. E o detalhezinho fantástico do versículo 14, olhe para mim, Israel faz assim: claro, meu filho, ele está meio cego, né? Claro, meu filho, eu vou abençoar. E vou começar a bênção. E ele inverte as mãos. Ele vai começar pelo mais novo. Ué, mas não é essa a ordem. Vamos olhar aqui os versículos 15 e 16, para refrescar a nossa memória. E abençoou José, dizendo, veja, como a perpetuidade da bênção naquele contexto da criação do povo de Deus era por genealogia. Quando ele diz abençoou José, ele está falando que abençoou os filhos de José, não é? O Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes. Seja neles chamado o meu nome, o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Olha que curioso, meus irmãos, a bênção que Israel está usando ou passando ou abençoando, não é a bênção dele como avô, te abençoo, meu filho. Não. É a bênção que vem do Deus da aliança, do Deus de Abraão, do Deus de Isaque, do Deus dele. É essa bênção que Israel está ministrando. E quem é o abençoador, meus irmãos? É o Deus da aliança. É o Deus que o sustentou em todo o tempo. Não é só isso. É o Deus que vem, que é aquele que o anjo veio e que o livrou de todo mal em todo o tempo. Quem é esse anjo aqui, meus irmãos? Lembram dos encontros de tanto Israel, Isaque, Abraão, que eles foram tendo teofanias ao longo da sua vida? Quem media a relação e quem protege de todo mal é Cristo. O que ele está falando é o Deus da Trindade, o Deus Todo-Poderoso, me protegeu, cuidou de mim, e o anjo vem cuidando de mim, me livrando de todo mal, e a bênção do Todo-Poderoso é presente, providente e protetivo. O Deus que está continuamente conosco, o Deus Emanuel, o Deus que provê todas as coisas, porque não falta nada aos seus,
e o Deus que protege os dias, porque todos os dias o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Israel sabia disso, já tinha experimentado isso. E a bênção, meus irmãos, consiste em quê? Serem reconhecidos como membros da família pactual e serem multiplicados sobremodo por toda a terra. A bênção é a mesma. Vocês são meus e vocês são abençoados para espalhar a glória de Deus por toda a terra. Mas José não gostou muito. José ficou um pouquinho incomodado, não é? E José interrompeu. Eu fiquei imaginando essa cena. José interrompeu, ele falou, não, pai, peraí, você não está vendo direito, né? Deixa eu te ajudar. Pegou a mão do pai, puxou, arrumou a mão do pai, porque ele achou que foi um equívoco. Talvez a idade, né? A visão um pouco cansada, já nem enxerga direito. Talvez o meu pai tenha errado. Então eu vou dar uma ajudinha para o meu pai, para ele saber quem abençoa. E nos versículos 19 e 20 a gente vê algo fantástico também. Ele diz assim, Israel diz assim, versículo 19, ouça a resposta de Israel e tente ouvir a voz de um pai amoroso. Eu sei, meu filho, eu o sei. Eu sei, meu filho, eu sei. Pai, o senhor errou, viu? Quero dizer uma coisa, não é por nada não, mas o senhor errou, o senhor inverteu as mãos e tal. Não, eu sei, meu filho, eu sei o que eu fiz. Sabe, meus irmãos, Israel sabe o que é uma bênção invertida. Vamos lembrar quem é Jacó? Jacó é o que fez isso. Jacó é aquele que enganou seu pai para o pai dar o direito da primogenitura, que era do seu irmão mais velho, Esaú, e ele pegou para si. José sabe o que é uma bênção invertida erroneamente. Percebe, meus irmãos, que Israel sabe o que está fazendo? É quase como se fosse uma redenção da história do passado. Eu fiz errado, mas agora não. Agora eu estou fazendo. Porque, perceba, os olhos da fé estão vendo melhor do que os olhos do corpo. Israel, depois Hebreus vai falar sobre isso, Israel está abençoando pela fé. Ele sabe que essa inversão é verdadeira e que ele está fazendo a vontade de Deus. E ele vai explicar que a bênção da primogenitura seria de fato sobre Efraim e não sobre Manassés. E os patriarcas experimentaram isso. Todos os patriarcas estão experimentando inversões de bênção. Todos. O próprio Jacó foi fruto disso, embora pelo caminho do pecado. E ele afirma, de Manassés surgirá um povo numeroso. Sem sombra de dúvida, fica tranquilo, meu filho. Esse meu netinho mais velho aqui, dele vai sair um povo muito numeroso. Porém, do mais novo, do menor, surgirá uma multidão de nações. Meus irmãos, faz uma conta na sua cabeça. Uma nação é muita gente, uma multidão de nações. Vai sair gente desse menino, muita gente virá a partir dele. E então ele abençoa os seus netos. E veja, meus irmãos, o propósito de Deus segue firme, imutável. O propósito original, espaço-tempo, o propósito original de alcançar toda a terra e todos os povos de todas as gerações, continua acontecendo. Deus não perde o fio da meada, nunca. Os propósitos dele continuam acontecendo. E a graça e a misericórdia de Deus não acompanha a ordem natural ou a ordem da natureza, nem mesmo a perspectiva do mérito humano. Sabe aquela ordem que você pôs na sua cabeça? Não, as coisas têm que acontecer assim, porque assim é a forma certa. Você e Deus conversando, Senhor, me abençoa com aquele concurso, porque do concurso eu vou casar com um varão valoroso, depois eu vou construir um bom patrimônio, e Deus inverte tudo e faz do jeito que Ele quer, porque Ele que é o Deus Todo-Poderoso, não é você.
E a graça de Deus é abundante, e o projeto de Deus continua acontecendo. Quer ver um irmão nosso do passado, chamado Jonas? Eu vou fazer do meu jeito. No final do livro de Jonas, ficou do jeito de quem? Deus. Percebe, meus irmãos, que Deus não perde o controle. E é curioso, né? Não é curioso que os filhos pequenos, eles querem ensinar os pais? Na verdade, já reparou isso, pais? Quando eles são pequenininhos, eles querem falar, não, pai, né? Eu não vou nem citar adolescente, né? Mas vou pegar só os pequenininhos. Quando o pai fala assim, ó, eu vou deixar o seu irmão primeiro na aula dele, depois você vai para a sua escola, e o menino fala, não, pai, eu sempre sou o primeiro. Não pode ser. Só que ele não sabe que mudar a rota é importante para a vida profissional do pai. Ele não sabe dessa informação. Ou quando uma mãe fala assim, fulana, você vai tomar banho primeiro, né? E a menina fala, não, mãe, eu não, é minha irmã que vai primeiro, mas ela não sabe que a mãe vai precisar de um tempo maior para trabalhar o cabelo dela, com as suas peculiaridades daquele cabelo lindo, ela não está sabendo que ela vai ser beneficiada. E sabe por que essas coisas acontecem, meus irmãos? Porque as crianças não têm a visão do todo. Não é assim? Às vezes você vai falar para o seu gerente ou para o dono da empresa, olha, deixa eu te contar uma coisa, eu sou muito bom, faz assim, cola em mim que é só sucesso. E o dono vai falar, não é assim, você não tem as informações que eu tenho. Eu que sei para onde eu quero que a minha empresa vá. Eu conheço as coisas. Que você... Obrigado, valeu. Gostei de você ter tido essa iniciativa, mas a sua ajuda foi muito bem aceita, mas eu não vou fazer o que você está falando, porque eu sei o todo. E, meus irmãos, pode parecer que o tempo está passando na sua vida e as coisas não estão acontecendo do jeito certo. Às vezes a sensação é assim, não é? Tenho conversado com alguns jovens homens e mulheres. Ah, pastor, o tempo está passando. O tempo está passando, pastor, sozinha, acho que já me acostumei com isso. O que é o tempo para você, criatura? Me diz, diante do Deus eterno, imutável e totalmente santo. Percebe? A nossa sensação nos engana, porque nós não conhecemos o todo. Nós não conhecemos o projeto de Deus, os caminhos de Deus estabelecidos por Deus. Deus segue com o seu plano. Deus segue com a ordem estabelecida por Ele. Até mesmo os pecados, infelizmente, cometidos por nós, são usados por Deus. Nós estamos vendo isso em Gênesis, desde Abraão. Vai para o Egito e sai abençoado. Faz tal coisa e Deus multiplica. Faz besteira e Deus corrige. Como se Deus estivesse sempre corrigindo um plano B. Não. Eu sei explicar isso? Não. Mas eu posso afirmar que é verdade, porque a Bíblia diz. É só olhar a história bíblica. Deus tem controle de todas as coisas. Então, sua vida não está esquecida por Deus, meus irmãos. Mas aí vem, né, o crente, e eu estou no grupo dos crentes, só para você saber. Ah, se tivesse acontecido assim. Se tivesse ido ele falar no evento que eu chamei, tinha sido assim. Ah, Senhor, eu vou orar agora, Senhor, estou aqui no secreto do meu quarto, vamos conversar, Senhor. Deixa eu contar uma coisa. Não é assim que faz, não, Deus. Não é assim, não. É assim, assim, assim. Você acha que o seu jeito é bom? O seu jeito é imperfeito. Pode ser até legal, bonitinho, razoável, mas é imperfeito. Você precisa buscar a vontade de Deus. José ficou incomodado com a vontade de Deus por meio de seu pai, mas ele não tinha a visão completa das coisas. Veja, cabe a nós, meus irmãos, lembrarmos da constante presença de Deus nas nossas vidas. Deus está contigo continuamente. E você precisa lembrar de um outro detalhe também, você é finito, Deus é infinito.
E ele fala isso para José: querido, eu vou morrer e você também vai, porque você vai ser enterrado na terra dos seus pais. Você vai morrer também. Atos 13:36, o texto que diz que Davi serviu segundo a sua geração e depois morreu. Meus irmãos, a morte para o crente não é problema, não. Pode ser desagradável, porque ela é consequência do pecado que jaz em nós. Ela é desagradável quando a forma que a gente morre é um pouco dolorosa. Um amigo meu uma vez falou assim: ninguém quer morrer de forma dolorosa. Eu também não quero. É óbvio que não. Mas morrer, a não ser que Jesus volte, faz parte da minha vida e da sua vida. E José está falando para os... E Jacó está falando para o seu filho: você vai morrer, viu, filhão? Eu vou morrer, você também vai. Mas você vai ser enterrado na terra dos seus pais. Ele está dizendo o quê? Você vai se juntar a nós com o próprio Deus Todo-Poderoso? E ainda um detalhe aqui: nós somos abençoados pelo mesmo nome. Percebeu que a bênção de Israel é: você vai receber o meu nome, o nome do meu pai, de Abraão, de Isaac, o meu nome. Você vai receber essa bênção no nosso nome, porque ele está apontando para o nome de Deus. E nós somos abençoados pelo mesmo nome. Qual nome? O nome que está acima de todo nome: Jesus Cristo, o Senhor. Nós somos abençoados da mesma forma. Talvez você olhe para o Antigo Testamento, e é bom pregar no Antigo Testamento para a gente ver como o Antigo Testamento é presente nos nossos dias. É o mesmo nome que você tem, o mesmo que os filhos, que Efraim e Manassés foram incluídos, é o mesmo que você é. E mais um detalhe: para o mesmo propósito. Eu quero chamar a atenção para isso. Você foi incluído na família da aliança. Você é abençoado pelo Deus Todo-Poderoso para o mesmo propósito, para missio Dei, para encher a terra com a glória de Deus. Esse é o seu trabalho. E vou te dizer, tem duas formas para esse trabalho e elas não são excludentes. Só se o Senhor quiser que uma não aconteça. Duas formas: fazer filho, botar filho nesse mundo. Gente, continua verdadeiro esse projeto, tá? Só para você saber. Se você não entendeu isso até hoje, você está aqui há 7 anos na redenção e não entendeu isso hoje. O que é impossível, porque é só olhar o tanto de mulher grávida nessa igreja. A gente acredita nisso aqui. É para botar filho nesse mundo. Eu estava conversando com um casal esses dias, um tempo atrás. Aliás, já ouvi isso de alguns casais. Ah, pastor, o mundo está muito ruim. Não quero pôr minha criancinha nesse mundo caído. Ah, pastor, é difícil de sustentar. Vai lá em Gênesis e procura condições para ter filho. Vai lá. Ah, pastor, mas lá era o Éden. Tá, é verdade. Então tá. Vai de Gênesis 3 até Apocalipse e acha condições para ter filhos. E volta para mim e diz isso, que eu me arrependo e nego no próximo domingo que eu vou pregar. Acha na Bíblia condições para ter filhos. Externas, condições externas. O projeto continua o mesmo: botar filho nesse mundo. É curioso, né, como os islâmicos fazem a coisa certa pela motivação errada, né? Porque eles botam filho nesse mundo. Eu não estou falando de ser irresponsável, tá, meus irmãos? Isso aí fica para outro dia. Mas a segunda forma é pregar o evangelho. É ser pai e mãe de novos na fé. Você precisa ser pai na fé de muita gente. E como chama pai e mãe da fé no Novo Testamento? Discipulador. Você precisa fazer discípulos de Jesus. Essas são as duas formas de espalhar a glória de Deus por toda a terra. Entende? Mas eu termino te perguntando: quais serão as suas últimas palavras? Eu estou falando do dia final da sua vida mesmo. Você já parou para pensar nessa coisa? Você tem últimas palavras programadas que você gostaria de dizer? Sei lá, vai que você tem. Eu tenho algumas. Eu já pensei em algumas, se o senhor me permitir. Eu penso nesse assunto.
talvez seja impossível saber, não é verdade? Mesmo que você idealize, na hora do vamos ver, talvez a gente não consiga cumprir. Mas sabe o que nós sabemos com certeza absoluta? Nós sabemos as últimas palavras de Jesus antes de morrer. Está consumado. Tetelestai. As últimas palavras de Jesus fecham, é o ponto final de toda a demonstração ali na terra da obra da salvação. Meus irmãos, Jesus não disse assim: eu vou para o Pai e vou ver lá se deu tudo certo. Ou eu vou morrer e aí cada um por si e o Pai por todos. Não foi isso. Jesus disse o quê? Está consumado. Você está salvo. Se você creu em Cristo, você está salvo. Você vai morar com Cristo para todos sempre, não eternamente, para todos sempre. Entende, meus irmãos, que as últimas palavras de Cristo antes de morrer foram a declaração da nossa salvação completa? Que palavras lindas! Está consumado. Jesus morrer na cruz não foi um erro. Não foi porque o sistema jurídico era corrupto, não foi porque os religiosos eram corruptos, não foi porque tinha gente mentirosa e serviu de testemunha falsa. Não, Jesus morreu porque esse era o plano de Deus. E Jesus não nos deixou órfãos, ao contrário, ele enviou o Espírito Santo, e não é mais para andar do nosso lado, não, meus irmãos. É para habitar em nós. Nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. E todos aqueles que têm a Jesus como seu único e suficiente Salvador, é habitado pelo Espírito Santo de Deus, ponto final. E além disso, meus irmãos, além de nos adotar, Jesus nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Não é com pouco, não é com algumas bênçãos. Toda sorte de bênçãos espirituais na região celestial. Tudo que você precisa para a sua vida, você já foi abençoado. Já foi, meus irmãos. É presente isso. Já é, você já está pronto com Jesus. E o Senhor continua cuidando de você, continua te seguindo, ou melhor, te direcionando os passos, continua te instruindo por meio da sua palavra, por meio dos sacramentos, por meio das disciplinas espirituais. O Senhor Jesus continua nos abençoando dia após dia, dia após dia. Você está me ouvindo hoje, ou me vendo, ou as duas coisas juntas? Porque as misericórdias do Senhor se renovaram nessa manhã. Você já foi abençoado hoje, talvez você nem tenha percebido. Percebe que Jesus continua interessado em mim e em você? Então saia daqui nessa manhã com essas duas verdades cravadas no seu coração. Você faz parte da família de Deus, porque Deus o adotou para si, e você continua sendo abençoado por esse Deus todos os dias, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por isso. Nós estávamos perdidos e o Senhor nos alcançou. Estávamos mortos e recebemos vida, e vida em abundância. E não só isso, seguimos todos os dias da nossa vida sendo abençoados pelo Senhor. Abençoados pela sua habitação, abençoados pela tua companhia, abençoado pelo pão nosso de cada dia que não falta, abençoado por ouvir as nossas súplicas, abençoados por termos todos os meios de graça à nossa disposição. Obrigado por tudo isso, Senhor. Nós lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém.